Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, professora Maria Cláudia, as principais organizadoras das conversas na quarentena, que hoje vão para mais uma das suas edições, né, com o tema Pesquisa Jurídica no Distanciamento Social. Queria agradecer a presença de diversos estudantes, professores, membros da nossa comunidade acadêmica, em especial aos nossos debatedores no dia de hoje, que são os professores Augusto Jäger Júnior e Simone Tassinari. Eu, professor Lucas Conzen, vou fazer a mediação desse debate, nossa conversa hoje. Depois vou complementar também, a partir da minha experiência como pesquisador, né, as falas do professor Augusto e da professora Simone. Eu queria, desde já, convidar todos vocês a compartilharem conosco reflexões, comentários sobre as nossas falas, a formularem perguntas, né, para que a gente possa, depois de uma breve exposição inicial de ideias por parte do professor Augusto, da professora Simone, direcionar a nossa conversa para aquelas questões que são de maior interesse de vocês, né, que a gente possa conversar um pouco das angústias que envolvem a atividade de pesquisa nesse momento tão complicado, né, dos desafios que a gente tem pela frente nos próximos meses. Eu estou aqui acompanhando um pouquinho de interferência do som de alguém, ver se eu consigo localizar. Eu acho que melhorou um pouquinho. Então, para dar início à nossa conversa dessa tarde, a gente vai começar também com uma participação especial, a participação da nossa querida bibliotecária-chefe da Biblioteca Setorial da Faculdade de Direito, a Narimã. A Narimã, infelizmente, não pôde estar presente hoje, por conta de um outro compromisso, né, envolvia feriados, essa nossa atividade hoje, e ela nos deixou um vídeo que ela preparou com todo carinho para falar um pouco sobre os desafios que envolvem a utilização da nossa biblioteca nesse período, né? A biblioteca, como vocês bem sabem, ela tem todo um acervo físico que agora pode ser consultado, né? Mas ela também gerencia todo um acervo virtual, e é sobre isso que a Narimã gostaria de falar nesse vídeo. Só antes de eu passar o vídeo, eu queria saber se vocês estão escutando bem. Eu estou ouvindo bastante interferência hoje aqui. Tranquilo? Eu escuto interferência, Lucas. Escuta interferência também, né? Eu também estou escutando bastante interferência. Quem sabe a gente faz o seguinte, durante as falas, né, dos demais e durante o vídeo a gente fecha os microfones, né, e aí a gente reduz essa interferência. Pode ser? Ó, melhorou agora. Acho que realmente estava vindo de um de vocês. Maravilha. Perfeito agora. Então eu vou usar aqui um compartilhamento de tela para que a gente possa acompanhar a fala da nossa bibliotecária, Narimã. Só um segundinho, pessoal.
Estou percebendo que vocês não estão conseguindo escutar, né? É isso? Acho que não funcionou o nosso compartilhamento aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tentar novamente. Vamos ver se agora vai funcionar. Primeira vez que eu tento fazer isso no MConf, para dizer a verdade. Antes funcionou. Vamos ver se agora vai. Pessoal, vocês não conseguiram me ouvir? Conseguiram ouvir a Narimã? Como é que ficou? Tem som, né? Tá. Era o que eu desconfiava. Eu tentei aqui fechar os outros programas para ver se conseguia captar o áudio do vídeo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai disponibilizar na página do Facebook este vídeo da Narimã, que lá eu acho que a gente consegue fazer o upload, e peço desculpas, então, por a gente não conseguir fazê-lo agora, é uma dificuldade técnica aqui que a gente, infelizmente, enfrenta. É não possível aqui pelo nosso MConf fazer aparentemente o upload do vídeo se ele não estiver numa base externa, né? Enfim, depois a gente vai disponibilizar então esse vídeo da Narimã. Vamos aproveitar que estamos aqui com os nossos debatedores, o professor Augusto
a professora Simone para dar continuidade, então, à nossa conversa. Professor Augusto, por favor, volte a acionar a sua câmera e seu áudio. Boa tarde aos colegas. Fico muito honrado com esse convite, com muita disposição e alegria participo dessa iniciativa da Faculdade de Direito, Conversas na Quarentena. Gostaria de saudar os professores que vejo à frente desse projeto, a professora Kelly Bruch, a professora Maria Cláudia, o professor Rafael Dresch e o professor Lucas, que hoje está na mediação dessas conversas. Parabéns pelo registro, pela continuidade, pelos brilhantes temas que aqui foram tratados. Eu fico muito à vontade hoje de conversar sobre pesquisa jurídica em distanciamento social, na presença do colega Lucas, que conclui nesse momento um período de 4 anos à frente da gestão em pesquisa na Faculdade de Direito. Eu tive recentemente a alegria de observar um extenso relatório, um transparente relatório, que foi alcançado aos nossos colegas, e aproveito esse seminário, então, para cumprimentá-lo por esta iniciativa lá na frente, lá na faculdade. E também da colega Simone Tassinari, que o sucederá nessa atividade de gestão da pesquisa, de coordenação da pesquisa na nossa faculdade. Desejo a Simone e aos seus colegas uma excelente gestão também. Na conversa que tivemos, me cumpriria falar sobre gestão em pesquisa e, especialmente, alguma modificação que tenha havido nessa característica, nessa atividade em relação da pandemia ou do distanciamento social. Eu me programei rapidamente para falar em 2 planos. Primeiro, a gestão da pesquisa no plano pessoal e, em segundo lugar, a gestão da pesquisa no plano institucional. E já antecipo uma conclusão. A pesquisa em direito, ela já era solitária. Ela já era de alguém dentro de uma sala, dentro de uma biblioteca, em silêncio, seja mesmo acompanhado de outras pessoas na biblioteca. Ela, embora recentemente se conheçam as redes de investigação, as trocas, as convivências em pesquisa, mas a pesquisa de uma pessoa, ela já era dentro de um universo muito isolado. Bom, então, no plano pessoal, né, a pessoa deve ter uma agenda. Isso pode começar já tenramente na vida, lá como estudante de graduação ainda, que é despertado à pesquisa, ou que um professor o chama para a pesquisa. Às vezes um professor vê num estudante uma potencialidade para a pesquisa e convida este aluno, este colega, para realizar pesquisa, muitas vezes com ele ou com a instituição. O mais comum é que esse estudante tenha uma vinculação a um projeto de pesquisa aprovado na sua instituição, seja na instituição privada ou na instituição pública, que pode, eventualmente, ter também uma bolsa paga ou não paga, uma atividade voluntária, né? O importante é que haja um registro oficial entre o interesse do aluno em pesquisar e o interesse da instituição em ter esta pesquisa registrada. E os resultados dessa pesquisa, que geralmente estão na esfera da iniciação científica, são apresentados em seminários, em congressos, em salões. Eu destaco nesse primeiro momento a necessidade de que a pesquisa do professor esteja registrada, né? O aluno contribuirá à pesquisa do professor. Depois, o aluno tem uma segunda fase de demonstração da sua pesquisa, que é na realização do trabalho de conclusão de curso. Esse, então, é como se fosse uma disciplina da faculdade, ele é mais ainda registrado, ele tem um orientador formal e ele é
agora apresentado perante uma banca de professores com defesa pública, na maioria das instituições, e o aluno, então, é avaliado, recebe uma certificação por isso e pode concluir o seu curso. Após essa iniciação à pesquisa, e formado o aluno, existe uma trajetória acadêmica inteira à sua frente, que começa na especialização, onde também é exigida uma pesquisa. A especialização pode ser concluída tanto com um trabalho, com uma monografia de conclusão de curso, como com a publicação de um artigo científico, numa revista ou um capítulo de livro. As especializações hoje usam ambos os formatos para a conclusão dos seus estudos. E depois, então, o estudante pode ainda ir a um mestrado. O mestrado já é um processo mais formal de pesquisa. Ainda há mestrados com bolsas. A própria URGS tem muitas bolsas de mestrado, algumas instituições públicas e privadas, algumas fundações privadas também possuem bolsas. É muito importante que o estudante busque sempre uma bolsa de pesquisa, porque ele pode, então, se dedicar integralmente para a pesquisa, isto é, sair dos empregos ou não necessitar outros empregos formais para que tomariam seu tempo e dedicar-se integralmente à pesquisa. Aí começa, como eu havia anunciado antes, um período de isolamento, né? Após o cumprimento dos créditos, o aluno precisa refazer o seu projeto, alinhar o seu projeto de pesquisa, defender o seu projeto de pesquisa em algumas instituições ou fazer um exame de qualificação. Isso varia um pouco de uma ou outra instituição, e sentar em frente a uma mesa, a uma biblioteca, fisicamente numa biblioteca, e começar a sua pesquisa, desenvolver o seu projeto e dar andamento ao seu projeto já aprovado, que é concluído com uma dissertação. Espera-se sempre que essa dissertação seja publicada na forma de um artigo ou até mesmo publicada na forma de um livro jurídico. O mestrado é um curso que forma um docente, né? Tanto é que em muitas instituições as disciplinas são na forma de seminários, isto é, aulas de formação para a apresentação, para a feitura, elaboração e apresentação dos trabalhos. Uma vez concluído o mestrado, o pesquisador jurídico em direito tem ainda a possibilidade de fazer um doutorado. O doutorado já é uma pesquisa moldada, é um curso não tanto moldado para a docência, mas para a pesquisa propriamente dita. Tanto é que ele é mais longo, ele precisa ser mais profundo e mais original. E geralmente envolve também um período no exterior ou um período numa biblioteca de referência, mesmo fora da sede onde o pesquisador pesquise o seu projeto. Envolve também créditos, projeto, orientador, eventualmente um co-orientador. E, sobretudo, o que diferencia o mestrado do doutorado é a originalidade, a extensão e o tempo que o doutorado demanda. O pesquisador precisa, nesse momento, já ter uma agenda muito clara, um cronograma muito claro de como alcançar os seus objetivos, como testar as suas variáveis e como testar as suas hipóteses. De posse do título de doutorado, concluída, então, a sua formação mais alta na academia, eu diria que o Estado tem a pretensão de que essa pessoa que ele contribuiu para a formação passe a formar novos recursos humanos. E isso se dá na entrada no universo docente, então, seja numa instituição privada ou numa instituição pública, através de concurso público. Em ambas as instituições, tanto privada como pública, este doutor
pode passar para a equipe de gestão da pesquisa. E eu passaria agora, então, a uma segunda parte da nossa fala, para mais ou menos mapear como é a gestão de uma pesquisa, da pesquisa numa universidade. Bem, os professores de regime integral, 40 horas ou 40 horas com dedicação exclusiva, não têm a sua carga horária formada exclusivamente por docência em sala de aula. Uma grande parte da sua atividade é a pesquisa jurídica, é a evolução do conhecimento. Eu até me atrevo a dizer que o desejável seria que a metade da sua carga horária fosse dedicada à pesquisa. E essa não pode ser uma pesquisa qualquer. Ela precisa ser uma pesquisa que esteja alinhada com o interesse de uma instituição, alinhada com o interesse de uma pós-graduação e registrada no sistema formal, numa plataforma, seja uma plataforma nacional, como a Plataforma Brasil, que é muito conhecida, ou seja uma plataforma da própria instituição. Nós temos na URGS, por exemplo, a plataforma de pesquisa, o portal de pesquisa, onde todos os professores precisam ter os seus projetos de pesquisa registrados e aprovados pelas comissões de pesquisa das unidades acadêmicas a que pertence. Já no momento do concurso público, o professor, dentre as alternativas que tem, pode apresentar para concorrer um projeto de pesquisa. E este projeto de pesquisa, geralmente, é o primeiro que ele depois, como professor efetivo, registra na instituição. Esse registro significa inúmeras coisas. Significa, em primeiro, que o seu departamento de lotação vai observar que ele tem aquelas horas de pesquisa dedicadas no seu contrato de trabalho à pesquisa que propôs, e ela, então, é analisada por uma comissão de pesquisa da unidade que vai certificar se ela tem mérito, se o cronograma está adequado, se tem financiamento e se pode receber a tutela da instituição. Na universidade, no URGS, nós temos algumas instâncias que coordenam esses registros. Cada unidade tem uma comissão de pesquisa. No momento, conclui o mandato o professor Lucas, como antes referido, inicia o mandato a professora Simone, e afora essa comissão que cada unidade tem, a URGS tem uma instância superior, chamada Câmara de Pesquisa, que eu, no presente momento, tenho a alegria de presidir na URGS. A Câmara de Pesquisa, ela tem uma competência muito subsidiária. Ela não faz as vezes da comissão de pesquisa quando existe a comissão de pesquisa. A Câmara de Pesquisa, ela tem outras atribuições, como, por exemplo, avaliar os projetos de pesquisa das unidades ou dos professores que não estejam vinculados a unidades acadêmicas que tenham comissão de pesquisa. Então, não há uma sobreposição. E afora essa competência residual, subsidiária, que eu chamaria, a Câmara tem competências próprias, como, por exemplo, avaliar os afastamentos para pós-doutorado dos colegas da universidade e os outros vínculos que os colegas queiram ter com a instituição, especialmente os aposentados, a exemplo do vínculo de docente convidado. Na URGS, especificamente, essa atividade da Câmara de Pesquisa ocorre toda a semana. Nós temos um volume de projetos para analisar, um volume de solicitações para analisar, porque ela se dedica a toda a universidade. Nós também muito contribuímos lá com consultorias, com respostas, com aconselhamentos e com a definição das políticas de pesquisa da instituição. Uma última questão que eu acho que cabe ainda dentro desses 10 minutos, dentro do tempo que tem, que foi invocado pela moderação hoje, é a pesquisa jurídica financiada.
A pesquisa que você tem que entregar resultados para além da sua satisfação de pesquisa pessoal. Nesse caso, o governo, as instituições possuem financiamentos. Uma das hipóteses de financiamento para os professores universitários está no Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq do Brasil, e lá existe um edital muito conhecido, muito difundido, de bolsas de produtividade em pesquisa. Na Faculdade de Direito, nós temos colegas que possuem essas bolsas de produtividade, eu me enquadro entre eles, e nós temos, dentre as atividades dos detentores das bolsas de produtividade, não apenas fazer a própria pesquisa a que se propôs, né, mas também colaborar para o desenvolvimento da pesquisa no plano nacional. Por exemplo, nós somos sempre convidados e devemos fazer esse trabalho para avaliar externamente os salões de iniciação científica das universidades. Nesse ano, por exemplo, eu participei como avaliador externo da seleção da Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul. No ano passado, eu estive como avaliador externo na PUC, e mais, ainda para esse mês, participarei também do UniCeub, um centro universitário em Brasília, como avaliador externo dos salões de iniciação científica que possuem financiamento através de bolsas de iniciação científica pelo CNPq. O que faz com muito gosto, nós terminamos assim conhecendo nessas atividades de gestão, seja nas unidades, como na Câmara, como no CNPq, o universo das pesquisas que estão sendo desenvolvidas e o futuro da pesquisa que está sendo desenvolvido, tanto no plano de temáticas como no plano de metodologias dentro do Brasil. Respondendo à pergunta, então, do seminário, como é a pesquisa na época de pandemia, a pesquisa na época da pandemia ela é ainda mais solitária, porque nós não podemos nem ir a uma biblioteca nesse momento, né? Então, eu vejo que algumas instituições abriram os seus acessos. Eu, recentemente, estive na Alemanha, no período de férias, aí, no final de ano, estive por 3 meses num instituto na Alemanha, no Instituto Max Planck, onde quase todo o acervo eletrônico, quase todo o acervo de revistas jurídicas é eletrônico. E ele é acessável não só por quem está dentro do Instituto, majoritariamente por quem está dentro do Instituto, mas não só, algumas revistas não só por quem está lá, e sim por quem tem a senha, né? Por quem tem a condição de pesquisador naquele momento, por aquele período, daquele instituto, podendo acessar pelo seu computador, por VPN, por acesso remoto, né? No campo do direito internacional também é muito conhecida a Academia de Haia, que tem um hall de publicações muito renomado. Nós podemos acessar essa biblioteca online. Isto é, a pandemia acelerará este processo de bibliotecas que estejam eletrônicas, né, que abram por algum período, ou de livros que já estão escaneados e à disposição, ou de livros que são, por editoras, publicados não só no meio físico, no meio eletrônico. Então, eu acho que a pandemia veio acelerar a possibilidade de acessos remotos, de que você tenha a condição de pesquisador de um instituto, ou você tenha uma bolsa para pagar o acesso, muitos institutos são pagos, você tenha uma bolsa para pagar um acesso e possa, da sua casa, acessar esses bancos de dados, trazer, importar o material, focar a sua pesquisa e desenvolvê-la no seu próprio ambiente. Eu acho que isso contribuirá, de alguma forma, para um isolamento ainda maior, que é o principal efeito que eu gostaria de apontar para o pesquisador do direito, que tem como laboratório não tipo assim o laboratório da química, o laboratório da física,
mas o laboratório que é a sua biblioteca, o seu quarto, os seus livros na sua própria casa. Professor Augusto, muito obrigado pela sua intervenção, né? Muito interessante, lembrando que a atividade de pesquisa permanece muito viva na universidade nesse momento. Os nossos pesquisadores continuam ocupando grande parte das suas horas de trabalho para desenvolver pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento, inclusive no direito. Vou passar agora a palavra, então, para a professora Simone. Chegando, então, vocês me escutam bem? Escutamos bem, sim. Então tá, quero cumprimentar os colegas, agradecer a oportunidade da gente estar junto nesse momento de quarentena, porque é bastante importante a gente saber que tem vínculos, né? E o professor Jäger, chefe agora, né? Então aqui, que o professor Lucas e o professor Jäger, duas pessoas que lutam muito por esse espaço no direito, né? Pela construção de efetivo conhecimento científico. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu preparei para nós dois momentos também. O que eu imaginei? Que a gente precisava oferecer para as pessoas algumas oportunidades de saber onde pesquisar com bases de dados confiáveis a partir da sua própria casa. Então, selecionei uma lista e a gente vai conversar sobre isso. O que tem, como que faz, como é que eu vou saber se a revista é confiável ou não? Às vezes os alunos perguntam isso. Então, fiz uma listinha para nós de como que faz isso. Depois, eu quero propor ou conversar com vocês sobre algumas possibilidades que a gente tem e que foram acentuadas efetivamente com a pandemia. Porque se de um lado a gente tem uma certa reclusão, uma certa individualidade, de outro lado nós temos grandes oportunidades, né? Hoje nós conversávamos sobre um projeto já aprovado dentro da Faculdade de Direito, acho que posso dizer, né, professor Lucas, que é o Laboratório de Pesquisa Empírica em Direito, e o nosso coordenador, o professor Fábio Morosini, nos propunha, então, uma conversa. E aí, tanto a professora Ana Paula quanto a professora Vanessa, que estiveram recentemente em estágio pós-doutoral, contaram que estão participando dos grupos de pesquisa dos seus orientadores externos via plataformas virtuais. E esses grupos antes se reuniam fisicamente. Então, na minha própria experiência, o professor Paulo Lobo tem um grupo que acontece em Alagoas. Adoraria estar sempre em Alagoas, entretanto, tem uma escassez de recursos que inviabiliza que uma vez por semana estejamos lá. Com as plataformas virtuais, nós podemos submeter as nossas teses a esses grupos, conversar sobre isso e trocar ideias mais facilmente. Então, desenvolvimento de certas habilidades que não tínhamos, eu não sei vocês, mas eu virei uma pessoa procuradora de soluções, porque eu não posso dizer que sou expert, porque estou longe disso. Como eu boto o stream externo no programa, como eu faço para gravar no YouTube, o vídeo, sobe o vídeo, desce vídeo, a plataforma, e tudo isso que era impensado antes para o pesquisador do direito, porque nós íamos para a biblioteca, nós levávamos nosso computador, nós líamos aquilo ali e aquele era o nosso universo, numa revisão bibliográfica. Então, se acentua essa individualidade, essa restrição, também oportuniza a participação em determinados espaços que nós não tínhamos construído ainda, né? Se vocês pensarem nessa biblioteca, pelo menos do Max Planck de Hamburgo, tá tudo digitalizado, gente. É o oposto da Universidade de Coimbra, que a gente pega uma fichinha amarela e só a pessoa que tem o acesso à biblioteca que consegue ir lá buscar o tal do livro. Então, penso que a pandemia veio para nos contribuir também na democratização desse conhecimento, que nós antes não teríamos tantos acessos. Então, vamos lá. Com relação às bases de dados, gente, o que a gente tem? Primeiro, eu preciso dizer que a nossa faculdade assina duas bases de dados muito importantes, que são a RAI Online e a RT. A RAI Online é uma base de dados internacional que tem textos do mundo inteiro sobre todas as áreas de ensino jurídico, todas as áreas jurídicas. Então,
Hoje, se a gente entrar no site da nossa biblioteca, eu separei alguns links e vou colocar ali no bate-papo se alguém precisar. Nós fazemos a habilitação do proxy da URGS e aí nós acessamos de casa essa base de dados. É bem verdade que o proxy faz com que o computador tenha uma certa demora, ele não é tão eficiente quando estando dentro da URGS, mas isso não impede em nada a nossa pesquisa. Então, essa é a primeira. Essa assinatura, gente, ela é bem cara para a faculdade, porque ela é uma assinatura em dólar e a presença dela precisa ser justificada pelos nossos acessos. Então, se tem alguém que está produzindo as suas dissertações, suas monografias, ou mesmo um artigo jurídico, ou suas teses, seria bastante importante que a gente pudesse fazer esse acesso, até para justificar, porque se a gente tem um acesso ínfimo, não tem por que investir nisso, e a gente dá razão para as pessoas que dizem que não se justifica que a gente mantenha algo tão caro, né? A outra base de dados é a RT Online. O que é essa RT? É a Revista dos Tribunais, que é uma compilação de outras revistas. Então, eles compraram os direitos autorais de algumas revistas do país e, com isso, eles têm acesso ao inteiro teor. Então, eu não sei como funciona a contratação dessa assinatura, entretanto, para nós, usuários, também funciona por proxy. Você, no seu computador de casa, entra na página da biblioteca, tem lá uma coisinha marcada em vermelho. Acesse de fora do campus. Configura isso e consegue o acesso. Nessa base da RT, você vai ter os artigos jurídicos que podem ser ordenados por importância, por maior citação, ou por autores, ou até mesmo por data. E eles te dão o local originário de onde foi publicada esse artigo que você está pesquisando. Então, é uma base extremamente confiável e responsável, porque se dedicou à educação, se dedicou a isso. Depois esses dois são internos e vinculados à nossa faculdade. Nós temos a maior base de dados de todas, que é a plataforma Sucupira. Vocês já ouviram falar nela? Os professores certamente, porque todo mundo que é do PPG dele já ouviu falar. Tem gente que dorme com medo do Sucupira. Faz parte, gente. É a plataforma que reúne todas as bases de dados relacionadas aos programas de pós-graduação do país. Então, todos os programas de pós-graduação nas suas áreas são obrigados a prestar contas das suas produções nessa plataforma, que é brasileira, que vale para o país inteiro. Uma das caracterizações dessa plataforma é a Qualis Capes. Então, você digita lá, plataforma Sucupira, Qualis Capes. Então, deixa eu botar ali no coisa, Qualis Capes. E nessa reunião chamada Qualis, a gente tem a avaliação da Capes para cada momento em que foi feita essa avaliação. Então, você vai encontrar lá avaliação das revistas no quadriênio tal, avaliação das revistas no quadriênio tal. Você clica lá, direito, e aí você escolhe qual classificação de revista você quer. Que classificação é essa, Simone? Da onde saiu? Eles elegeram critérios para identificar as revistas como sendo A1, as mais qualificadas, e aí tem critério de internacionalização, não endogenia e alguns outros critérios. A2, um pouco abaixo, B1 mais abaixo, B2 mais abaixo, C1 mais abaixo, C2 mais abaixo e assim sucessivamente. Simone, eu não entendi como é que eu acesso às revistas. Dessa lista da CAPES, algumas revistas já são identificadas como revistas online. E essas revistas que são identificadas online, você copia o nome, o ISSN, digita no Google e você consegue entrar dentro da revista.
Porque se você chegar hoje no Google e digitar o meu nome completo, por exemplo, você vai identificar algumas publicações de livros, algumas publicações de revistas eletrônicas que têm conteúdo aberto. Agora, as revistas eletrônicas que são A1, por exemplo, que tem o seu conteúdo fechado, não aparece por nome do pesquisador. E também não aparece por assunto. Então, o trabalho do pesquisador é entrar na versão online e, na versão online, pesquisar por termos. Isso é bem possível de fazer, tá, gente? Está aqui dizendo a pesquisadora que também perdeu acesso à biblioteca e está tendo que se virar dessa forma. Dá trabalho? Dá, mas existem revistas que são daquele nosso campo de conhecimento e aí a gente vai direto nelas, né? Quem quer ambiental não vai pegar uma revista de ciências criminais, por exemplo. Quem quer direito privado não vai pegar uma revista de direito público e assim por diante. Então, as que dizem online, vocês já sabem que existe versão online. E geralmente são revistas gratuitas. Então, embora elas não estejam indexadas no Google, o acesso delas é possível a partir delas mesmas, porque o sistema de revistas se chama CER. E esse sistema de revista, quando a gente tem a qualificação, ele é idêntico para o país inteiro. Então, a interface dele é muito parecida em todas as revistas que a gente tem. Tá bem, Simone? Mas isso eu quero um negócio mais rápido. Faço o quê? A gente tem algumas bases que o próprio pesquisador coloca os seus textos em inteiro teor. E aí é como se fosse uma rede social da pesquisa, que seria o academia.edu, que os próprios pesquisadores disponibilizam em inteiro teor dos seus textos, indicando onde está a fonte deles. Outra base de dados é o Google Scholar, ou o Google, como que é? Google Acadêmico, né? Que eu acho que é traduzido. Que também o próprio pesquisador cadastra os seus textos em inteiro teor. Então, se você tem interesse em algum pesquisador, e essas plataformas às vezes não estão indexadas lá no Google, então a gente digita o que a gente quer e não vai direto. Por exemplo, direito à cidade. Eu procuro por direito à cidade e vem uma série de coisas, mas artigos científicos não. Essas que são já propícias para a pesquisa trazem uma maior possibilidade de existir ali o arquivo que possa me interessar, ou uma reunião de arquivos. E pensa, gente, eu, professora Maria Cláudia, o professor Augusto, o professor Lucas, eu não tenho certeza, mas o professor Jamil, com certeza, nós não tínhamos Google, gente. Então, a gente precisava ir lá, pegar o índice da revista dos tribunais, que era geralmente o último volume, pega lá o coisinha, vai indo um por um e vai procurando. Tinha que ser no físico. Já que vocês têm esse recurso, e agora nós temos esse recurso em plena pandemia, o único jeito que temos é fazer isso, né? Então, vamos utilizar. Existem redes internacionais de pesquisa, gente. Então, o ResearchGate é uma delas. A plataforma Brasil, o direito não tem utilizado muito, mas as outras áreas, principalmente as de ciências médicas, farmácia, a biologia, todas essas, do povo da saúde, usa a plataforma Brasil direto. E para ele, se não tiver cadastro na plataforma Brasil, não tem validade científica. A Mendeley também é uma plataforma internacional que a gente pode usar enquanto pesquisador. E não sei se esqueci de alguma outra, depois, Lucas, aí tu me complementa, tá? Eu já sei que passei do tempo. O cadastro nessas redes internacionais, gente, assegura que os professores pesquisadores possam se habilitar para concorrer a editais que também são internacionais. E, às vezes, nós perdemos a oportunidade de um determinado edital porque o nosso cadastro nessa plataforma específica que aquele edital quer não está devidamente atualizado. Então, o brinco que agora nós viramos, além de produzir o conhecimento de fato, nós temos que ser bons preenchedores de bases de dados. Porque se nós não preenchemos as bases de dados corretamente, os malditos algoritmos nos boicotam, né? E tem tempo ainda, Lucas, não, né? Já acabou.
Eu acho que a gente tem mais tempo depois para perguntas. Então, é isso aí. Muito obrigada. Professora Simone, muito obrigado. Foi muito importante essa contribuição, lembrando das bases de dados, né, que hoje são os nossos principais instrumentos para realizar pesquisa bibliográfica. A maior parte delas, claro, a grande, imensa maioria delas hoje é em formato digital, que facilita muito a nossa vida, né? É até interessante a gente perceber realmente essa mudança geracional, né? Há algumas décadas atrás, realmente há poucas décadas atrás, né, nós tínhamos a figura no direito, por exemplo, do ilustre doutrinador, né? O ilustre doutrinador, entre outras coisas, além de normalmente ser um jurista que, de fato, teve uma contribuição importante para um determinado ramo do direito, né? Era alguém que tinha muito acesso à informação, né? Era muito comum que este ilustre doutorador fosse proprietário de uma imensa biblioteca, né? Tivesse, enfim, todo acesso àqueles livros, um acesso a um acervo documental muito rico, né? Eu me lembro, por exemplo, dos volumes de jurisprudência do tribunal. Me lembro de conviver, né, durante a infância com juristas que tinham que fazer uso desse instrumento de trabalho para pesquisa, né? Então, é claro que naquele cenário, o acesso ao conhecimento jurídico, mesmo mais tradicional, que era o conhecimento doutrinário, né, era muito limitado. Era muito limitado. Hoje, qualquer um de nós, todos nós aqui reunidos, tem acesso à internet, e por meio desses bancos de dados, né, a possibilidade de conhecer um conjunto de obras brasileiras, estrangeiras, que as gerações passadas jamais sonharam, jamais imaginaram, né, em poder ter acesso. Hoje a gente não precisa mais sequer ir para o exterior, né, para ter acesso a esse conjunto de informações bibliográficas, né, muitas delas de acesso aberto, né, totalmente gratuitas. A grande parte das melhores revistas científicas hoje no Brasil são de acesso aberto para todo mundo, né? E grande parte das melhores revistas científicas internacionais estão disponíveis para nós na URGS, para a nossa comunidade de pesquisadores, a nível de pós-graduação, graduação, docentes, estudantes, né? Também gratuitamente. Basta a gente saber configurar os nossos computadores, né? Como a Narimã estava nos explicando nesse vídeo, que a gente não conseguiu ver aqui, mas que vai estar disponível depois no Facebook, para poder ter acesso a esse manancial de informações, né? Antes só de entrar nas perguntas, eu já estou vendo aqui alguns comentários da Daniele, da Patrícia, algumas coisas que vieram também pelo Facebook, né? Temos muita gente nos acompanhando hoje. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer algumas palavras, eu vou tentar ser bem sucinto, sobre uma das grandes mudanças que está impactando a pesquisa em direito hoje no Brasil, refletindo uma tendência internacional, né? Que é essa mudança de uma pesquisa tipicamente doutrinária para uma pesquisa empírica, uma pesquisa que envolve o trabalho do pesquisador de compreensão da realidade, de como funciona o direito na vida social. São uma das grandes transformações que afetam hoje a pesquisa e que nos obriga a, novamente, né, olhar para a questão metodológica, sobretudo para o acúmulo das demais ciências sociais nessa questão das estratégias de desenho de pesquisa empírica para que a gente possa conhecer a realidade do direito quanto parte da nossa experiência social. A pesquisa empírica em direito vem crescendo bastante na nossa faculdade, né? Ela como que surgiu quase que do nada nas últimas décadas. Hoje já nós temos no sistema pesquisa, por exemplo, diversos trabalhos de pesquisa empírica em diversas áreas do direito registrados. Cada vez mais trabalhos de iniciação científica dos estudantes são trabalhos de pesquisa empírica. Tá? E também a gente percebe isso com ainda mais força na pós-graduação, entre os nossos mestrandos e doutorandos, né? E, de fato, se essa ideia da pesquisa bibliográfica, né, aquela pesquisa solitária do pesquisador na biblioteca, ela pode ser reproduzida hoje em casa, os desafios que se colocam para a pesquisa empírica, eles são um pouco diferentes, né? Claro que a pesquisa empírica exige que a gente possa se aproximar ao máximo possível da realidade, e sempre a gente consegue estando em casa, né? Alguns tipos de pesquisa empírica podem ser feitos em casa durante este período de distanciamento social da mesma forma que eram feitos antes. Não há dúvida nenhuma disso, né? Por exemplo,
pesquisas que utilizam bases de dados, né? Bases de dados documentais. Grande parte hoje dos documentos jurídicos, dos documentos produzidos por profissionais do direito, sobretudo no judiciário, né, estão disponíveis em acervos virtuais, que a gente pode ter acesso. Né? São grandes bancos de dados, dados massivos, grandes mananciais de documentos que a gente pode explorar em casa. Né? A documentação produzida no Congresso Nacional, por exemplo, mesma coisa. Né? Várias instituições importantes para o direito produzem documentos, esses documentos têm acervos que a gente pode continuar explorando em casa. Né? Então isso não muda muito. Né? Outras formas de fazer pesquisa empírica são afetadas por essas necessidades novas, né? O novo normal da nossa vida, que é a questão do distanciamento. Né? Mas mesmo essas formas de pesquisa empírica que envolvem o que a gente chama de trabalho de campo, né, podem ser, de certa forma, também realizadas à distância. Né? Há vários trabalhos sendo publicados em outras áreas das ciências sociais envolvendo alternativas metodológicas por emprego de métodos como, por exemplo, a famosa aplicação de questionário, né, a observação, a etnografia, né, entre outras tantas estratégias consagradas nas ciências sociais e, cada vez mais, também no direito. Né. Por exemplo, apenas para pincelar alguns exemplos, para a gente usar aqui também esse momento como um momento de criatividade, né, metodológica. Tenho visto, claro, muitos trabalhos que utilizam a estratégia de questionários online. Né? Hoje há muitos instrumentos para se fazer esses questionários, com ferramentas disponíveis gratuitamente na internet, outras um pouco melhores, pagas também. Né? Então é possível fazer pesquisa com questionários online, né? Produzir informações e analisar depois essas informações, inclusive estatisticamente. Né? A URGS, além de assinar várias bases de dados, também assina alguns softwares de pesquisa, né, programas de computador que nos ajudam, então, a desenvolver esses trabalhos. Há toda uma discussão hoje sobre etnografias digitais, por exemplo. Né? A gente pode acompanhar interações que envolvem juristas numa audiência do Tribunal de Justiça. Fico pensando numa audiência, por exemplo, comandada pela professora Maria Cláudia, né, como juíza de direito, que a gente poderia, de repente, já deve estar virtualizando parte desses trabalhos, né, que a gente poderia estudar e acompanhar através desse tipo de estratégia metodológica à distância. Né? Entrevistas, há muito tempo se fazem entrevistas utilizando o Skype, utilizando, né, outras formas de interação, entrevistador, entrevistando, que permitem que a gente, às vezes, faça perguntas para quem está bem distante da gente, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão mais disponíveis por estarem em casa. Né? Então, também é uma estratégia bacana de se utilizar. E, inclusive, questões que envolvem observação utilizando as famosas câmeras de vídeo. Né? Afinal, hoje, todos estamos diante de uma delas, grande parte dos nossos dias. Então, há várias outras formas que estão surgindo durante a pandemia, bastante criativas, de se fazer pesquisa empírica sobre a realidade, acompanhando o fato básico, né, da nossa experiência social contemporânea, que é o fato de que grande parte das nossas interações hoje se dão, né, em ambientes virtuais, inclusive interações entre profissionais que atuam no direito. Né? Então, há toda uma agenda de pesquisa que envolve aí, neste momento histórico, a possibilidade de um desenvolvimento dessas estratégias metodológicas. Né? Então, faço essa reflexão para que a gente possa também ter um debate agora envolvendo essas questões. Queria, mais uma vez, agradecer as intervenções do professor Augusto, da professora Simone. O professor Augusto, como ele mesmo mencionou, é hoje presidente da Câmara de Pesquisa da Universidade. A professora Simone agora está dirigindo os trabalhos do nosso órgão colegiado da Faculdade de Direito sobre a Pesquisa, nossa comissão de pesquisa. Né? Conhecem bastante sobre a gestão da universidade neste quesito e também são pesquisadores de excelência. Né? O professor Augusto, como ele bem mencionou, é um pesquisador bolsista de produtividade do CNPq, um dos mais importantes pesquisadores que a gente tem hoje na universidade, então a gente tem muito a aprender com eles. Né? Aproveitar aqui algumas perguntas, então, para a gente continuar esse debate com o professor Augusto e a professora Simone. A Daniele cita aqui outras bases de dados, né, que tem papers, que tem versões
ainda não publicadas de trabalhos científicos, ou então que tem já publicações finais desses trabalhos, né? Hoje, pessoal, é bom lembrar disso, né? A maior parte do conhecimento nas diferentes áreas, e a gente está aprendendo isso com a pandemia, quando a gente está observando o conhecimento das áreas da saúde, né, para entender a Covid, a maior parte do conhecimento é publicado nos periódicos científicos, né? Então, se a gente quiser hoje saber o que está sendo divulgado de mais recente, então a gente precisa necessariamente ler os periódicos, muito mais do que os livros, né? Então é importante a gente ter conhecimento dessas bases de dados que foram mencionadas pela professora Simone, que são mencionadas aqui também pela Daniela. A Patrícia diz o seguinte, que ela gostaria de ouvir dos professores se eles identificam, né, se a gente identifica aqui uma contradição entre a cobrança por publicações no início da pós-graduação e a necessidade de uma qualificação maior para publicar. Então a gente pode discutir um pouquinho isso, né, a questão dessa pressão hoje pela produtividade que afeta não só professores, mas também estudantes que estão lá no início ainda da sua trajetória de formação profissional, como bem nos explicou o professor Augusto, né, os nossos mestrandos e doutorandos. A professora Simone traz uma lista aqui de outros procedimentos importantes, né, para a gente pensar a pesquisa empírica. Eu quero ver se chegou alguma coisa também pelo Facebook aqui. O professor Ricardo Antônio Camargo mencionou as dificuldades com a plataforma Sucupira, né, onde a gente lança os dados, muitas vezes duplamente, né, no Lattes e também no Sucupira, e comentou aqui a questão da pesquisa empírica em direito, que ela se mostra uma contribuição necessária do jurista para que se possa alcançar maior efetividade, né, no direito, né. Mas ele observa, e também é importante que se mantenha a pesquisa doutrinária, né, também uma forma de pesquisa indispensável na área do direito. Ele diz que a gente deve evitar a tentação constante de inventar a roda, né, quando se citam teses que já tinham sido há muito tempo versadas e mesmo testadas na jurisprudência. Tem toda razão o professor Ricardo, né? Muito importante a pesquisa bibliográfica para que a gente saiba, em primeiro lugar, o que já foi produzido, né? O estado da arte do conhecimento que a gente tem, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista sócio-jurídico. Pessoal, enquanto a gente passa a palavra novamente aqui para Augusto e para Simone, vocês podem continuar alimentando aqui o nosso bate-papo com questões. Professor Augusto, professora Simone, fiquem à vontade. Queria comentar a posição da nossa aluna de mestrado do CDA e da URGS, da Patrícia Durante, que coloca a possibilidade de uma contradição entre cobrar de alguém que não tem ainda a sua formação completa, né? Eu não chego a ver uma contradição, porque precisamos também identificar quais são os momentos em que isso acontece, né? Na pós-graduação brasileira, em direito, por exemplo, todos os programas, sejam de universidades privadas ou de universidades públicas, possuem algum financiamento estatal. Mesmo nas privadas, há bolsas, e o programa, como um todo, recebe uma cota CAPES de dinheiro, né? Essa cota varia conforme a nota. Então, aquele que dá o dinheiro, ele quer uma resposta do programa, e a resposta do direito, geralmente, é na produção de um artigo, na produção de um resultado, de um relatório de um projeto de pesquisa. Então, existe, mesmo dos mestrandos, evidentemente, eu acho que essa é a ponderação que a mestranda Patrícia coloca, existe, mesmo dos mestrandos, uma apresentação de resultados que depois vai lá na plataforma de Sucupira, dentro dos discentes, né, o que os discentes fizeram. Mas ela não é assim tão no início, né? Ela é no decorrer do curso. Então, o que se vê também em concreto é que muitos colegas usam a própria produção gerada nas disciplinas para publicar mais adiante, não bem no começo, já mais para o final do curso de mestrado. E essa exigência, de fato, é maior àqueles que são bolsistas.
Então, talvez haja uma sobrecarga, mas não há uma contradição em exigir, mesmo de um mestrando, que pode, inclusive, publicar associado ao seu orientador, associado a um doutor do seu programa, associado a um doutorando do seu programa, ou até mesmo de outro programa, de outra unidade da federação. E acho que nesse momento em que a universidade precisa quase que constantemente mostrar para o que existe, especialmente a pública, né, essa publicação é devida, porque os programas recebem um patrocínio estatal. E também, mais ainda, o doutorando. Né? O doutorando, nós, por exemplo, no programa, trazendo um dado concreto na URGS, nós convertemos, após uma análise de mérito, evidentemente, alguns artigos publicados por doutorandos em créditos do curso, né? Como forma de estimular a produção acadêmica dos doutorandos do programa de pós-graduação em Direito. Isto é, não é necessário, para publicar, esperar concluir o curso, né? É necessário tão somente que se tenha um resultado de mérito. Se for muito mérito, pode-se imaginar uma revista com qualis bem alto, como bem apontou a professora Simone. Eu acho que essa é uma necessidade de socialização dos resultados, de contribuição para a sociedade, cada vez mais disponível no ambiente virtual, com revistas eletrônicas, com a rapidez que hoje se tem, a possibilidade de uma publicação numa revista eletrônica, né? Que não tem por que atrasar, não tem por que ir para uma imprensa, entrar na fila e atrasar. Algumas revistas eletrônicas, como a nossa, dos cadernos do programa de pós-graduação, que é coordenado pelo colega Fábio Morosini, na atualidade, tem essa facilidade de frequentemente e dentro do tempo publicar-se, porque é essencialmente eletrônica. Então, acho que não há uma contradição. Pelo contrário, haveria até um dever de publicação desses resultados obtidos em programas de pós-graduação no Brasil, que possuem uns mais, outros exclusivamente e outros menos também financiamento público. Professora Simone, eu sei que a professora Simone me avisou antes que tem um outro compromisso agora, né? Mas eu quero dizer isso, Patrícia, para ti e para várias pessoas que me perguntam isso, eu imagino uma complementaridade, sabe? A gente tem um preconceito com a pesquisa, achando que quem pesquisa são os doutores, aqueles, principalmente na área de direito, só falta ter o ilustríssimo magnânimo sentado naquela cadeira linda do nosso salão de atos. Entretanto, a gente pesquisa em níveis diferentes durante a nossa vida inteira, tá? O Antônio, meu pequenininho aqui de 3 anos, super curioso, fazendo as suas pesquisas a partir daquilo que ele pode. Então, é natural que nós tenhamos uma socialização do conhecimento na graduação, nas iniciações científicas, só que isso não pode ficar dentro da casa, porque dentro de casa ninguém vê, gente. Então, a ideia de publicação é o oposto, é uma complementaridade. Publicar é colocar à prova. Por isso que eu não faço muitos livros, porque eu não gosto de colocar à prova. Um dia eu vou ser que nem o professor Augusto, pesquisadora produtividade do CNPq. Minha meta é chegar lá. Mas esse é um lugar, gente, que só se entra quando um saiu. E o povo que está lá não sai assim tão fácil. Por quê? Porque é um compromisso sério com a pesquisa acadêmica. Então, exigir publicações é exigir que se socialize conhecimento. Óbvio que o tipo de exigência para um doutor é completamente diferente de um menino da iniciação científica, ou uma menina. A Eduarda fez uma live comigo sobre pesquisa acadêmica nessa semana. E a Eduarda disse assim, prof, eu fiquei muito surpresa com o que a senhora disse no grupo de pesquisa, que o Leonardo perguntou assim, quem sou eu na fila do pão para dar minha opinião? E é aí que tá, Léo, tu não dá a tua opinião.
tu produz conhecimento científico. E conhecimento científico em cima de dados não é a tua opinião sobre o assunto. E isso fez com que ele pudesse crescer e querer pesquisar em cima das novas metodologias, e não só com a revisão bibliográfica, que a gente vai ter, mas vai ter a complementaridade de outros métodos. Com isso eu me despeço e agradeço, gente, que eu tenho um pequenininho lá que já está em... Professora Simone, mais uma vez, muito obrigado. A gente está vendo as razões que vão te afastar dessa conversa nesse momento, né, mas que a gente possa continuar ela, então, juntos em outros momentos, no futuro, presencialmente, e no futuro mais próximo, de repente, novamente, em ambientes virtuais. Mas vamos continuar mais uns minutinhos aqui, aproveitando ainda as perguntas aqui da Júlia e da Simone, e a presença do professor Augusto. Lucas, acho que caberia na nossa fala, né, está sendo gravada e será disponibilizada até para o futuro, pontuarmos que, como o título sugere, né, a pesquisa jurídica na pandemia, nós estamos hoje familiarmente numa realidade completamente diferente, né? Eu e a Simone temos filhos Antônios. Então, é necessário pelo menos pontuar rapidamente que a pesquisa na pandemia envolve essa adaptação ao lar, né? Adaptação com quem vive dentro do lar, com quem entra e sai, com as coisas que ocorrem no dia a dia dentro do lar, né? Embora nós, na Faculdade de Direito da URGS, estejamos mais, talvez, acostumados a pesquisar já muito em casa, né? Mas não tanto com todo o ambiente da casa dentro de casa, né? Especialmente quem tem outros consortes premidos pela pandemia também, ou filhos pequenos, né? Ou dificuldades de apoios que geralmente se tinha, como colaboradores, avós, familiares e tal. Então, a realidade nesses 3, 4 meses de pesquisa sobre pandemia também é muito diferente da pesquisa isolada, interna, sem a pandemia. Então, eu vejo, na Simone havia a fala no final do seu filho, enquanto eu estava aqui na live também, a minha esposa precisou de uma rápida informação e abriu a porta. E isso vai se refletir depois não só para a pesquisa, como para a docência, né? E você falava da eletronização, né, Lucas? Eu até confesso aqui que o meu projeto de mestrado, eu escrevi numa máquina manual ainda. Olha só. Em 96, eu não tinha computador na época, eu escrevi numa máquina manual. Já o projeto dentro do mestrado, né, a defesa do projeto dentro do mestrado, no decorrer do curso do mestrado, já foi numa máquina elétrica. E, ao final, a dissertação já foi escrita no computador. No computador, com as facilidades de correção, que hoje são cada vez mais comuns, né? Então, isso já faz 20 e poucos anos. A pandemia traz uma transformação como essa. Até esses dias eu li um comentário que a pandemia, não sei se é adequado, mas queria também escutá-los, que a pandemia é comparável a uma guerra. Uma pandemia mundial é comparável a uma guerra mundial. O que nós estamos passando de restrições seria comparável a uma grande guerra mundial. Bom, eu acho que há mais perguntas ali da Júlia, Lucas, você quer ler? Isso, sim. A gente não pode estender demais, né? O compromisso era a gente terminar 6 e de repente 5 minutinhos mais, mas vamos tentar fazer umas reflexões finais em torno dos comentários aqui do pessoal. Então a Júlia diz o seguinte, pergunta para a gente como a gente percebe a questão de pesquisar junto às instituições do sistema de justiça, como tribunais ou varas nesse momento de pandemia. Ela diz, e a Júlia, orientando a graduação, hoje está no Instituto Nacional de Sociologia Jurídica de Arranhaque, como mestranda, fazendo seu mestrado, né, e fazendo pesquisa empírica.
ela tem tentado fazer alguns contatos separados que muitas vezes, apesar da possibilidade de disponibilizar materiais virtuais, há um despreparo da instituição para dar respostas a demandas de pesquisa. Podemos fazer uma reflexão depois sobre isso. Com a falta de procedimentos, acrescenta ela, muitos pedidos formais de acesso acabam não sendo respondidos. A professora Maria Cláudia comenta que usei a minha Praxis 20 para os trabalhos de mestrado. Professora Maria Cláudia, eu confesso que eu não sei o que é uma Praxis 20. Uma máquina eletrônica, aquelas mais pequenininha, mais portáteis, era muito conhecida. Acho que é da Olivetti até. Da Olivetti eu já conheci. Mas em relação à pergunta da Júlia, como eu estou acostumado com pesquisa empírica desse tipo, eu vou fazer um comentário aqui sobre isso. É interessante que, atualmente, as instituições públicas têm obrigações em relação à transparência das suas informações. Né? Elas têm obrigação, por conta da Lei de Acesso à Informação, de manter bases de dados públicas, né, que a gente pode acessar sem solicitar autorização, e elas também têm a obrigação de responder quando a gente solicita determinadas informações que podem ser disponibilizadas publicamente, que não estão protegidas a partir de sigilo, enfim, algum outro tipo de proteção a esse dado. Né? Há informações envolvendo os tribunais que a gente sabe que são sensíveis em certos processos por conta do tipo de matéria envolvida. Né? É claro que os pesquisadores aí vão precisar utilizar de solicitações especiais, às vezes inclusive passando por comitês de ética, né, para poder ter acesso a esses dados. Né? Então, assim, a verdade é que as nossas instituições jurídicas têm cada vez mais se deparado com a necessidade de dar conta de demandas de pesquisadores, né? Não só do direito, mas também de outras áreas do conhecimento. Muito comum pesquisas na saúde pública, por exemplo, que querem saber informações que envolvem processos sobre judicialização da saúde, né? Muito comum pesquisa de ciência política, de sociologia. Então, essa necessidade da academia de se aproximar em relação a entender melhor como funcionam essas instituições vai obrigar os tribunais, né? Como está obrigando o Conselho Nacional de Justiça, como já obrigou o STF, né? Vai obrigar também os demais tribunais a estabelecer esse tipo de interação com os pesquisadores. Né? E não só os tribunais, instituições como o Ministério Público, por exemplo, e a Defensoria, né? E outras tantas. Então isso realmente é um drama, Júlia. Se a gente pensar ainda em instituições como, por exemplo, a polícia, né? Essa questão se torna ainda mais dramática, porque a gente tem pouquíssimo acesso hoje a informações que são produzidas pelas polícias, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Militar. Né? Então, realmente uma questão difícil que a gente tem que enfrentar, e às vezes é na base da insistência mesmo, para a gente conseguir ter acesso a essas informações. Para Augusto, a gente precisa terminar. Queres fazer um último comentário? Sim, eu queria mais uma vez cumprimentar esse projeto que eu acompanho desde o começo. Também tenho participado, professor Lucas, das reuniões junto com a colega Kelly, que vejo aqui presente no nosso seminário de hoje, participado não digo decisões, da construção das propostas da URGS para a retomada das nossas atividades de ensino. Né? Como foi bem pontuado aqui, a URGS não está parada, pelo contrário, muitas atividades ocorrem. Nós estamos tendo reunião na Câmara de Pesquisa, professor Lucas, com certa regularidade, não é com a mesma frequência, mas os processos estão sendo tocados todos, a URGS está funcionando, a nossa instituição está ativa, o nosso reitor participa dos comitês. Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, amanhã nós temos uma reunião do Conselho Universitário, tudo eletrônico, mas o que se deseja mesmo é que o nosso universo de 40 mil alunos retome as suas atividades de docência, de ensino rapidamente. Então, a Câmara de Graduação, hoje, que
tem a mesma hierarquia da Câmara de Pesquisa na universidade, a Câmara de Graduação está analisando a proposta de ensino remoto emergencial e logo oferecerá ao Conselho uma proposta final para a decisão e retorno das atividades de ensino, e a pesquisa seguirá também se beneficiando desse retorno, dessa retomada das atividades. É isso que desejamos para breve na nossa tão querida instituição. Certo, ficamos então na expectativa, né, dos próximos passos do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão em relação a esse calendário de retomada das atividades letivas, né? A professora Kelly, que nos acompanha, diz que em breve a gente vai ter realmente decisões sobre a implementação da modalidade de ensino remoto emergencial na nossa instituição, né? Isso é claro que vai nos ajudar bastante com a pesquisa, porque a verdade é que na nossa instituição os estudantes de graduação, assim como os nossos mestrandos e doutorandos, são extremamente importantes para a pesquisa, né? É através dos estudantes de graduação que a gente renova as nossas agendas de pesquisa, que a gente tem que lidar com perguntas críticas, né? Que a gente tem que adotar novas tecnologias e que a gente tem que se adaptar a mudanças, né? Que sempre vão afetar essa atividade de pesquisa. Queria aqui agradecer novamente então, a participação do professor Augusto conosco. Queria agradecer aos demais colegas professores que estão presentes, que animaram esse debate, e, sobretudo, aos nossos estudantes, né, que hoje fizeram deste um momento bastante participativo, com vários comentários, várias questões, né? Nós vamos seguir com as conversas na quarentena. A nossa ideia é fazer isso até o final desse mês, né? Porque em julho a gente vai ter que se preparar para a retomada das aulas, todos nós, estudantes e professores, né? E servidores também, técnicos administrativos. E estão todos convidados então, para as próximas edições dos Conversas na Quarentena. Dia 18/6, na quinta-feira, nós vamos ter uma conversa sobre tributação em tempos de pandemia, com os professores Andrei Veloso, Luiz Felipe de Fini e a professora Maria Cristina Pezella. Mas também não está aqui ainda no cartaz, mas a gente vai divulgar. Nós vamos ter uma conversa na quarentena especial, no dia 15 de junho, agora na segunda-feira, com a presença da reitoria, né, da direção da faculdade, nossos convidados especiais, porque a gente quer discutir um tema muito importante para o futuro da universidade, né, que todos acompanharam durante essa semana, que é justamente uma medida provisória, né, que tem repercussões em relação à autonomia da universidade. Então, esse vai ser o tema da próxima segunda-feira das Conversas da Quarentena, as medidas provisórias e autonomia universitária. Contamos com a presença de todos vocês. Certo, pessoal? Então, sigamos juntos. Um grande abraço a todos, uma boa noite e aproveitem o restinho de feriado. Tchau, tchau.